Hoje vamos expor tudo oportunidades internacionais. E este, com certeza, é o vídeo mais esperado do meu canal até hoje. Eu digo isso todo vídeo? Digo, mas esse aqui é real, gente. Hoje vamos expor tudo sobre oportunidades internacionais e planos para 2023. Alguns dos planos mais escolhidos, vantagens e desvantagens, experiências e tudo mais. Pra quem não me conhece, eu me chamo Letícia e eu tenho esse canal aqui para compartilhar experiências sobre morar, estudar e trabalhar no exterior. Eu também falo sobre idiomas, porque eu falo 3 além do português. E eu também falo sobre outros assuntos, como motivação, organização, produtividade. Então, se esses assuntos aqui te interessam, eu já vou te convidar para se inscrever aqui no canal. No vídeo anterior do projeto, no episódio 2, nós falamos sobre objetivos, metas e razões de viver. Se você ainda não assistiu o episódio 2 dessa série de vídeos, eu te recomendo fortemente assistir antes de continuar nesse aqui. Isso porque ele vai te dar todas as bases que você precisa para poder assistir esse aqui e fazer planos decentes, reais e atingíveis para 2023. Ok? Então vamos lá! O vídeo de hoje vai ser dividido em 2 etapas, oportunidades para iniciantes e oportunidades para experts. Qual é a diferença entre as duas? Que as oportunidades para iniciantes são geralmente para aqueles que nunca fizeram nada muito fora da bolha e vão precisar passar por um processo de adaptação. O que acontece é que quando a gente sai de uma realidade pela primeira vez e já quer conquistar grandes oportunidades, grandes desafios, na primeira recusa ou na primeira falha, a frustração é muito grande. Até porque a gente ainda tem aquela ilusão de mundo perfeito, que lá fora tudo é perfeito, que vai dar tudo certo, e nem sempre é a realidade. Então a dica que eu te dou é, comece pelos desafios menores. Se você quer mudar o mundo, comece mudando a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, entende? Isso faz tipo parte de um treinamento para você se preparar para conquistar grandes coisas no futuro lá fora. Então não pula essa primeira parte. Já as oportunidades para experts são para aqueles que já tiveram algumas iniciativas antes e já estão mais preparados para enfrentar a gringa. Tanto em questão de habilidade de idioma quanto de resistência psicológica mesmo. Até porque não é fácil você deixar toda uma realidade na qual você já vive há muito tempo e que já está bem acostumado para viver uma experiência completamente diferente. Então, na nossa listinha de oportunidades para iniciantes, nós temos aprender idiomas, fazer trabalhos voluntários, fazer cursos online, participar de bootcamps, fazer estágios e participar de grêmio estudantil. Vamos agora falar sobre cada uma delas com mais detalhes, e eu espero que isso te ajude a tomar algumas dessas iniciativas aí. Primeiro, idiomas. Se você nunca tentou aprender um idioma na vida, ou até já tentou, mas deixou pra lá, eu te recomendo fortemente de todo o meu coração que você leve esse plano a sério. Os idiomas são, sem dúvida, a coisa que mais abre portas para o exterior. E eu já vi gente dizendo que para ir para fora você não precisa necessariamente saber o outro idioma, mas eu te garanto que isso vai te limitar demais. Além disso, aprender idiomas tem várias vantagens. Te ajuda a melhorar as funcionalidades cognitivas, as habilidades de multitarefa, te ajuda a desenvolver habilidade de produção escrita, o que significa que quando você aprende um idioma novo, você começa a se expressar melhor na escrita. Isso aconteceu muito comigo, vocês não têm noção. Melhora também muito na atenção, desenvolve sua criatividade e memória auditiva e também te ajuda a melhorar na disciplina. Não tem por que não começar por aqui, não é mesmo? E eu sei que tem muita gente que pensa que não nasceu para idiomas, até porque temos um sistema de ensino, principalmente para inglês, que ainda precisa de muito desenvolvimento. Conheço muita gente que desenvolveu certos traumas de idiomas estrangeiros por causa de um professor ou de uma metodologia ruim com o inglês. Mas a dica que eu te dou é, existem dezenas e centenas de idiomas aí fora e você não é obrigado a aprender inglês primeiro. No meu caso, o inglês foi o primeiro idioma que eu comecei a aprender, mas o francês foi o primeiro idioma que eu falei fluentemente. E isso mudou minha vida. Quando eu cheguei na fluência no francês, eu me senti muito mais confiante para começar no inglês e eu sentia que eu já sabia os métodos que funcionavam para mim. E acabou que estudar inglês novamente não foi tão mais difícil assim. Então, talvez, se esse for o seu caso, você pode começar pelos estudos no francês ou no espanhol, para depois ir para o inglês. E eu te garanto que o estudo do inglês será mais fácil depois, até porque nós temos muito contato com vários recursos de ensino de inglês no Brasil, por causa de toda essa influência da cultura americana no nosso país.
Então fica aí a dica, você pode começar a estudar idiomas pelo espanhol, pelo francês, pelo inglês, pelo italiano, pelo mandarim, pelo japonês e por aí vai. Você não é obrigado a seguir uma sequência que a galera diz, ou você não é obrigado a começar pelo inglês só porque, abre aspas, ele é o mais importante. Você pode começar por onde você quiser. Agora, passando para os trabalhos voluntários. Eu garanto que na sua cidade existe alguma instituição ou órgão que aceite voluntários. Na minha cidade, Petrolina, em Pernambuco, eu trabalhei como voluntária em um hospital de câncer infantil durante alguns meses, quando eu era mais nova. E essa foi uma experiência que mudou minha vida, porque além de ajudar crianças dodóis, a gente desenvolve muito a nossa compaixão pelos outros e afina nossa empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu também sei que algumas outras instituições, como o lar de idosos ou creches, também aceitam voluntários. Então, caso você queira fazer um desses tipos de ação, te aconselho a fazer uma pesquisa das organizações da sua cidade e depois entrar em contato com cada uma oferecendo sua ajuda. Mostrando a motivação certa, acredito que vão ficar felizes com a sua iniciativa. Algumas ideias de locais para você fazer trabalho voluntário são creches, bancos de alimento, associações de bairro, hospitais, lares de idosos, igrejas e por aí vai. E boa sorte na sua pesquisa! A terceira iniciativa são os cursos online. A maior vantagem de você fazer um curso online aqui é que você pode literalmente estudar qualquer assunto que você quiser, com professores muito bons e preparados e ainda pode praticar seus idiomas. Logo que eu me mudei para o Canadá, eu fiz um curso online chamado Leaders of Learning, que significa Líderes de Aprendizado, da Harvard X, no site edX. Esse curso foi um divisor de águas para mim, porque ele me fez desenvolver muito gosto pelo ensino, pelas metodologias de ensino, e ainda me ajudou a praticar muito meu inglês na época. Muitos desses cursos são 100% gratuitos e te dão uma certificação que você pode até colocar no currículo. Então eu aconselho fortemente que vocês comecem por aqui, porque além de dar o gostinho de ter uma aula em um idioma estrangeiro, vai te fazer aprender coisas novas que podem ser muito úteis para o seu futuro. Alguns dos sites que eu conheço de cursos online são o edX, Coursera, Khan Academy e por aí vai, mas tem vários. Mas esses 3 aí são os meus preferidos. Depois nós temos os bootcamps, que são programas curtos e intensivos sobre áreas diferentes. Esses programas geralmente duram 1 ou 2 semanas no máximo e não são de graça, mas a maioria oferece oportunidade de bolsa de estudos para quem não puder pagar o preço do programa. Existem várias instituições ao redor do mundo que oferecem esses programas. Eu, por exemplo, fiz um chamado The Youth Assembly em Washington, D.C. em 2019, sobre os objetivos da ONU para 2030, sobre a Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Ele foi todo em inglês e eu tive que viajar para participar. E eu acredito que eles ofereçam o mesmo programa online para quem não puder fazer a viagem. Já o meu irmão fez um outro programa chamado Diplocamp, que é um bootcamp sobre liderança, diplomacia e tudo mais. E o dele foi online, e ele pagou cerca de 300 a 500 reais para participar. Mas tem a opção de pedir ajuda financeira se você, não puder pagar esse valor e acabar fazendo ele de graça, se não me engano. E para finalizar, vou deixar a sugestão de um terceiro programa de bootcamp chamado LALA, que é Latin America Leadership Academy, que é basicamente o maior bootcamp sobre liderança da América Latina. Lá você tem a opção de fazer ele em inglês, espanhol ou português, e eles têm várias palestras bem legais com convidados especiais. Para participar de qualquer um desses programas, é só entrar no site de cada um deles e procurar as datas dos eventos e fazer as inscrições. E lembrando, eu tô sugerindo esses 3 aqui, mas existem vários. É só você fazer a pesquisa no Google. A 5ª sugestão são os estágios. Na minha opinião, nunca é cedo demais ou nunca é tarde demais para fazer um estágio. Existem várias oportunidades de estágio por aí, remuneradas, não remuneradas, muito concorridas e tem aquelas que ninguém nem sabe que existe. Você pode fazer um estágio tanto em órgão público quanto em instituição privada. O conselho que eu te dou é, pense bem nos seus objetivos de longo prazo antes de fazer um estágio, porque ele pode acabar contribuindo muito para o seu objetivo. Existem várias maneiras de conseguir um estágio. Você pode aplicar para uma vaga de trabalho no LinkedIn, você pode entrar em contato diretamente com os recrutadores, você pode procurar as vagas de trabalho no próprio site da instituição e por aí vai.
E um outro conselho que eu vou te dar é: desenvolva bem a ideia do porquê de você querer fazer um estágio antes de aplicar para um. Porque tem muita gente por aí que amaria ter uma oportunidade dessas e às vezes você vai ter que provar por que você é a pessoa certa para essa vaga. O primeiro estágio que eu fiz, eu tinha 17, quase 18 anos e foi numa empresa de publicidade. A princípio, meu estágio era voluntário, mas logo depois eu já fui efetivada. O legal de fazer estágio em empresa pequena é porque você acaba descobrindo muito rápido como as coisas funcionam e você aprende tudo de maneira muito prática. Quando eu comecei o meu estágio, eu não sabia fazer quase nada, e aí eu consegui aprender muita coisa e desenvolver minhas habilidades, e coisas que eu aprendi lá atrás eu ainda uso hoje em dia. Então já prepara seu currículo, já se prepara para uma possível entrevista de emprego, defina bem suas motivações e objetivos antes de ir para essa entrevista, antes de começar o seu estágio, e muita boa sorte no seu primeiro passo. E por último, nós temos a ideia do Grêmio Estudantil. Isso aqui é principalmente para ensino médio e ensino fundamental, mas eu sei que existem associações de estudantes nas universidades também, então você pode procurar a da sua. O Grêmio Estudantil foi uma das minhas primeiras iniciativas da vida, eu diria. Antes de ajudar a fundar o Grêmio Estudantil da minha escola, eu nunca tinha tido nenhuma experiência com liderança antes. A experiência de fazer parte de um corpo de estudantes dessa é tão boa, porque ele te ensina, a lidar com resolução de problemas, a trabalhar em grupo, e te ensina um pouco de burocracia também. E além de ser uma boa experiência, você ainda pode colocar isso no seu currículo e você pode usar isso como uma extracurricular para aplicar para as bolsas de estudo no exterior. O meu irmão também fundou o Grêmio Estudantil da escola dele e esse foi um dos motivos para ele ter conseguido uma bolsa de 100% em universidade canadense. Então, a dica que eu vou te dar aqui é: entre em contato com a sua diretoria ou com a sua coordenação, apresente o projeto de um Grêmio Estudantil, diga o porquê disso ser uma boa ideia para os estudantes no geral, não só para você, e depois é só torcer que eles aceitem a ideia. Eu sei que no Brasil esse tipo de atividade extracurricular não é tão valorizado assim, mas eu te garanto que isso vai te ajudar demais no seu desenvolvimento pessoal e vai abrir muitas portas para a sua carreira no exterior. Gostaram das ideias? Eu espero que sim. Esses todos foram os meus primeiros passos para o meu desenvolvimento pessoal, de caráter e de habilidades também. Mas, sem mais delongas, já vamos para a nossa lista de oportunidades internacionais, que eu tenho certeza que é por isso que você tá aqui, né? Eu considero essa lista grandinha também, então já pega o seu caderninho pra gente começar a anotar. Vamos começar pelos intercâmbios de idioma, depois vamos para faculdade no exterior, work and travel, intercâmbio acadêmico, intercâmbio voluntário, microprogramas e summer internship, que é o equivalente a estágio de verão. Não poderíamos começar essa lista de uma maneira diferente que falando sobre o intercâmbio de idiomas, o intercâmbio que mudou minha vida. O intercâmbio de idiomas é um dos tipos mais conhecidos de intercâmbio. Nessa modalidade, você escolhe um país no qual você quer morar por um tempo, de algumas semanas até meses ou até anos, e durante esse período você vai frequentar escolas de idiomas que têm um ensino intensivo, que são de 20 a 30 horas por semana de tudo. No meu caso, eu fui para Montreal, no Canadá, e eu morei por lá durante quase um ano. Durante esse período, eu tive a chance de conhecer o Canadá, estudar francês, praticar o meu inglês e muito mais. A experiência foi única, porque eu conheci muita gente incrível e foi onde eu tive o meu clique, para eu ser quem eu sou hoje. O preço desse intercâmbio varia demais, vai depender do país para onde você vai, da cidade para onde você vai e do tempo que você vai ficar. Por exemplo, um pacote do meu intercâmbio para Toronto de janeiro de 2023 estava nessa faixa de preços aqui que eu vou mostrar aqui na tela. O pacote dava a opção de você ficar em Toronto durante 2 semanas ou 3 semanas e ter 20 horas de aula de idiomas por semana. Fora isso, ele ainda estava cobrindo o valor da estadia no Canadá, então você tinha alojamento, seguro-saúde, escola de idioma, tudo isso estava já dentro do preço. O que não estava dentro do preço do intercâmbio eram as passagens aéreas e a alimentação. E claro, qualquer outra despesa que você fosse ter no Canadá. Como, por exemplo, comprar roupa de frio, ou fazer alguma viagem extra, ou comprar um presente para sua mãe, para o seu pai, enfim. Esses valores não iam estar inclusos, obviamente, gente? Então, assim, embora esse meu pacote que eu apresentei aqui para vocês estivesse abaixo do preço do mercado, esse tipo de intercâmbio aqui, no geral, não é o mais barato. Mas é com certeza um dos que traz mais resultado, já que você vai estar 100% focado no estudo do idioma, sem trabalhar e sem estudar nada além do idioma.
Para mostrar para vocês com números, vamos calcular o tempo que você teria de fazer escola de idioma de inglês no Brasil para ter o mesmo número de horas de aula que você teria em um intercâmbio desses. No Brasil, o padrão é você ter 2 horas por semana de aula em uma escola de idioma tradicional. Nesse pacote que eu mostrei aqui, são 20 horas por semana, ou seja, 10 vezes mais. Em 3 semanas no Brasil, você tem o equivalente a 6 horas de aula por semana, enquanto nesse intercâmbio, em 3 semanas, você teria 60 horas de aula. Em um intercâmbio desses, você não só vai ter contato com o idioma em sala de aula, mas obrigatoriamente fora dela também, já que você vai estar em imersão. Então, no metrô, no mercado, na residência, na rua, em todas essas situações aí, você vai ter contato com o inglês. Em resumo, pode não ser o mais barato, mas vale muito a pena porque é um estudo de idioma modo turbo. E você, além de estudar idioma, ainda vai fazer uma viagem para o Canadá, conhecer tudo aqui, fazer muitas amizades e ter experiências maravilhosas. Eu vou deixar aqui embaixo os contatos da empresa que me trouxe aqui para o Canadá da primeira vez, caso vocês estejam buscando um intercâmbio desse tipo aqui. E assim, mesmo que essa empresa só traga para o Canadá, lembre-se que esse tipo de intercâmbio não é limitado ao Canadá, você pode escolher outros países. Embora, né, gente, o Canadá seja o meu queridinho, então eu vou fazer marketing para eles sim. Agora passando para a faculdade no exterior. Essa opção aqui pode ser muito barata ou muito cara, dependendo do país onde você tá, do tempo que você vai ficar, da cidade onde você escolheu, do programa, se você tem bolsa ou não. Eu juro que eu queria falar sobre todos os países que eu conheço, mas não vai dar tempo, porque esse vídeo aqui ele já tá enorme, entendeu? Então, se eu fosse falar de todos os países, esse vídeo aqui ia durar 2 dias. Então, eu vou começar falando sobre os Estados Unidos, depois eu vou falar sobre a França e depois a gente finaliza com o Canadá. Fazer faculdade nos Estados Unidos é o sonho de muita gente, mas nem sempre é o sonho muito simples de ser alcançado, até porque pode custar incrivelmente caro. Mas calma aí, que a gente vai trazer aqui algumas ideias, algumas soluções. Para fazer faculdade nos Estados Unidos, é comum que a gente precise ter notas de ensino médio boas, o que eles chamam, né, de GPA. E existe uma média geral mínima dependendo da instituição e do curso para o qual você quer aplicar. Então, às vezes, você pode ser limitado caso você não tenha, né, uma média geral, um GPA tão bom assim. Mas, gente, existem muitas universidades nos Estados Unidos, existem muitas opções. Não é porque você não vai ser aceito em uma que você não vai ser aceito em outra. E além das notas, é comum que a gente precise entregar resultados de outros exames, de outros documentos. Por exemplo, muitas universidades americanas exigem o SAT ou ACT, que é o equivalente ao Enem dos americanos, e que é incrivelmente mais fácil do que o Enem brasileiro. Também vão pedir provas de proficiência como TOEFL, DET, IELTS e por aí vai. Cartas de recomendação dos seus professores, cartas de motivação que você tem que preparar, extracurriculares e etc, etc, etc. Realmente são muitos documentos e para alguns deles você vai ter que investir um valor em tradução juramentada. Por exemplo, você não pode dar o seu boletim de notas da escola do jeito que você recebeu ele. Você tem que traduzir de maneira juramentada para assim ser enviado para sua escola. Por quê? Porque seu boletim está provavelmente em português, eles não falam português. Então precisa passar por essa tradução aí. Outros custos que você pode acabar tendo na application também são os custos das provas de proficiência, que nem sempre são baratas, com a aplicação da universidade, porque às vezes eles cobram uma taxa para você aplicar para sua faculdade. Custos de emissão de passaporte e visto, porque para estudar nos Estados Unidos é necessário sim um visto de estudos e você vai ter que aplicar para ele. Agora vamos falar sobre notícia boa, né? Parar de falar sobre gastos. Um ponto extremamente positivo de estudar nos Estados Unidos é que as faculdades de lá dão muita bolsa de estudos. Se você for um bom aluno, se você tiver uma application forte, é possível que você ganhe bolsas de estudo entre 50% e 100%, ou até mais. As bolsas que as faculdades de lá oferecem realmente são um atrativo muito grande, mas você tem que se preparar com um pensamento estratégico que nem eu ensinei no vídeo passado. Não é do dia pra noite que a gente vai ganhar uma bolsa dessas. Você tem que se preparar bastante e você tem que estudar muito, tanto para a escola quanto para aquelas outras provas das quais eu falei. Então, se esse for o seu sonho, vai atrás dele. Mas não esquece, isso aqui não é um joguinho, isso aqui não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Então, você tem que levar a sério também.
Então, sim, pensamento estratégico para essa meta aqui é tudo. Você vai ter que se preparar bastante, você vai ter que se dedicar bastante. Então, a minha dica para você é: comece a fazer suas pesquisas, defina os seus objetivos, defina as suas metas e defina o passo a passo para que você consiga ter uma ideia bem clara do que você quer. Lembrando que isso tudo aqui eu já ensinei na aula passada, né, no nosso episódio número 2. Agora, falando sobre França, um objetivo que é um pouco mais prático, sim. Muitas vezes estudar pela França nem passa pela sua cabeça, mas eu duvido que depois desse vídeo aqui você não comece a considerar. A França é um país que fica bem no centro da Europa, com fronteiras para países como a Suíça, Alemanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Espanha. Ou seja, a localização perfeita para você conhecer vários países da Europa enquanto estuda. Obviamente, para estudar na França, você precisa falar francês. Além de falar francês ser um pré-requisito para você ir estudar lá, vai abrir mais portas além dos estudos. Por exemplo, vai tornar muito mais fácil a sua busca por emprego lá em solo francês. Então, caso você ainda não tenha começado a estudar francês, eu te recomendaria começar desde agora. Fazer faculdade na França pode ser incrivelmente barato. Até um tempo atrás, todo estrangeiro pagava o mesmo que cidadãos franceses. Mas, como já diria minha avó, felicidade de pobre dura pouco. Recentemente foi aprovada uma lei chamada Droit Différencié, onde os estrangeiros têm que pagar taxas de inscrição diferentes do que os cidadãos europeus para estudar na França. E tipo assim, óbvio que isso faz sentido, né, gente? Já que eles pagam impostos para a França a vida inteira para ter acesso a essa educação. Mas sim, isso fez com que a gente tivesse que pagar bem mais do que antes. Eu sei que parece uma notícia ruim, mas ainda não foram todas as universidades que adotaram essa regra. E eu já vi brasileiro indo estudar em faculdade na França, onde a anuidade custava 190 euros. O ano inteiro. 190 euros. Tipo, não era 190 euros por mês. Era o ano inteiro 190, entendeu? Então, assim, ainda existe sim essa chance de estudar lá, hein? E se eu fosse você, eu já corria, né? Porque não vai demorar muito não pra toda universidade ser obrigada, né, a ter essa taxinha aí diferente. Para você saber quais instituições já têm os droits différenciés e quais não têm, você pode acessar esse site aqui. Nele você vai ter todas as faculdades com todas as observações, né, se eles cobram valor diferente para estrangeiro ou não. E além da anuidade da escola, também é importante você considerar outros custos, como o custo de vida, né, do qual falei lá no vídeo passado, emissão do passaporte, custo do visto, passagem aérea e por aí vai. Porém, já vamos passar para os pontos positivos. Quando você estuda na França, você tem direito a trabalhar meio período e ganhar metade de um salário mínimo. E isso já te ajuda a cobrir vários dos seus custos que você vai ter morando lá. Quando você vai aplicar para uma faculdade na França, você tem que usar uma plataforma chamada Campus France. Essa plataforma facilita demais as aplicações, já que você não vai ter que aplicar em cada uma, né, das universidades que você quer estudar, que você gostaria de estudar. Então você pode aplicar para todas as faculdades através dessa única ferramenta. Ainda assim, existem alguns cursos e algumas universidades que exigem que você faça a aplicação por fora, mas assim, via de regra, né, o geralzão ali é que você vai ter que usar essa plataforma aqui para aplicar. A faculdade na França geralmente dura apenas 3 anos, claro, dependendo do curso. Os estudos são sim mais intensos, mas só a ideia de você terminar a faculdade mais rápido já é muito válida, né, não? E você também pode fazer uma transferência da sua universidade no Brasil para uma universidade na França. Eles dividem os períodos da faculdade, do bacharelado no caso, em 3. L1, que é o primeiro ano do bacharelado, L2, que é o segundo ano do bacharelado, e o L3, que é o terceiro ano do bacharelado. Então, se você já fez um ano de faculdade no Brasil, você pode aplicar para o L2 na França, que é o segundo ano na França, e continuar a partir do segundo. E isso é muito conveniente porque economiza muito tempo, né, gente? E se você acabou de sair do ensino médio e quer estudar na França desde o primeiro ano de estudos, ou seja, o L1, você vai precisar de um documento que comprove que você passou em uma faculdade no Brasil, no mesmo curso que você quer fazer na França. Então, por exemplo, você quer fazer marketing na França, você precisa comprovar que você foi aceito em uma universidade de marketing no Brasil. E antes que vocês me perguntem, não precisa ser uma faculdade pública no Brasil, pode ser uma faculdade particular também.
E isso facilita muito, porque eu já vi várias pessoas entrando em uma particular no Brasil, que é relativamente mais fácil de ser aceito, pegando o documento que comprova o acesso ao ensino superior no Brasil e aplicar para a França. Pois é, galera, e não faz nenhuma diferença se você foi aceito na USP ou se você foi aceito na Uni alguma coisa da sua cidade. Isso porque na França eles raramente conhecem alguma faculdade do Brasil. Então realmente não tem diferença nenhuma. Qualquer faculdade que você seja aceito no Brasil já está contando. Já deu para ver que estudar na França tem vários benefícios. E agora que eu já abri essa janela aqui para vocês, eu vou aconselhar vocês a fazerem suas próprias pesquisas. E claro que não são só flores. A França é um país como qualquer outro, que tem defeitos, que tem problemas. Então, seria legal sim você entrar em contato com alguém que já estuda na França para bater aquele papo, para já saber assim o que esperar de morar lá, como que é, né? Ter um pequeno spoiler. Existem várias universidades maravilhosas na França. A única coisa que eu te diria realmente para correr atrás desde agora é de estudar francês. Até porque a gente não tem tanto costume de estudar francês no Brasil e não tem como ir para a França sem francês, vai por mim. E depois é só fazer as provas de proficiência, aplicar para o programa, juntar dinheiro, tudo aquilo que eu já comentei. As inscrições para os programas na França geralmente encerram entre dezembro e janeiro para começar em setembro do outro ano. Por isso que é um plano que tem que ser feito com antecedência para que não dê nenhum problema. A dica de calendário que eu vou te dar é o seguinte: fazer o seu plano de estudos na França esse mês, escolher a faculdade, anotar os pré-requisitos, calcular o custo de vida, fazer tudo daquele jeito que eu mostrei no vídeo passado. Depois, começar a estudar francês entre janeiro e fevereiro ali, passar nas provas de proficiência em setembro, já ter os seus documentos todos prontos e traduzidos em outubro, aplicar para o programa que você escolheu em novembro no Campus France, para poder, marcar as datas da entrevista entre dezembro, janeiro e fevereiro. Então, durante o ano de 2024, ali no primeiro semestre, você vai receber a sua carta de aceitação da Universidade Francesa. Com essa carta, você já vai fazer o seu pedido de visto de estudos na França. E em setembro, é só pegar sua mala e se mudar para a França. Eu tô falando setembro porque setembro é quando as aulas começam, mas você pode se mudar antes aí se o seu visto chegar sem problema. Se você seguir esse estilozinho aqui de calendário que eu criei, você vai ter tempo suficiente para organizar tudo que tiver que ser organizado com calma, juntar dinheiro por aproximadamente 1 ano e meio, aprender francês e se preparar também mentalmente para fazer essa mudança aí de vida. Depois disso, gente, é só arrumar a mala e ir embora. Então, boa sorte para você! Agora Canadá, o meu queridíssimo. Canadá é um país muito considerado por brasileiros atualmente por causa da qualidade de vida altíssima, grandes oportunidades de emprego e também a possibilidade de imigração atrelada aos estudos. Então, assim, é muito comum você ver pessoas vindo para o Canadá para estudar e ficando por aqui depois, não volta nunca mais. Ou até, para falar de uma maneira mais direta, pessoas que vêm para cá estudar com a finalidade de imigrar depois, né? Então, pessoas que já têm um plano de imigração aí prontinho. Esse foi o caso da minha irmã mais velha. A Duda veio fazer um curso profissionalizante aqui, o que a permitiu de pedir a residência permanente depois. E hoje ela tem quase todos os mesmos direitos que um cidadão canadense nato. Então, vamos dividir o capítulo Canadá em 2 processos, o College e a University. Qual é a diferença entre eles? Vou escrever todas as principais diferenças aqui, até porque são muitas, e se eu ficar falando de uma por uma, esse vídeo aqui vai ter 3 horas. Mas vamos considerar que um college é o equivalente a uma escola técnica do Brasil, só que mais tecnológica, mais desenvolvida. E uma university é o equivalente a uma universidade. Os cursos fornecidos por um college geralmente são mais rápidos, mais práticos e mais baratos. No Canadá, mesmo que você faça um curso técnico desses, você ainda assim tem uma possibilidade muito grande de ganhar um bom salário. O que a gente sabe que muitas vezes não é o caso, né, de um curso técnico no Brasil. Já os cursos oferecidos em uma university geralmente são bacharelados ou pós-graduações. Eles estão mais voltados para o campo de pesquisa e da área acadêmica. Então, caso você não queira seguir carreira acadêmica ou uma profissão regulamentada, por exemplo, eu realmente indico você pensar em estudar em um college.
Até porque muitas vezes a gente não quer passar 4, 5 anos estudando na universidade, quando a gente pode fazer um curso de 1 ano, 2, 3 e já ir direto trabalhar, né, gente? E fazer o nosso cash, né? O nosso dinheirinho aí, nossos fundos. Fazer faculdade no Canadá geralmente é um investimento financeiro, até porque a maioria dos casos não existe bolsa de estudos tão generosas assim como tem nos Estados Unidos. No meu caso, eu estudo em uma University no Canadá com uma bolsa equivalente a 75% do preço total da faculdade, e esses 25% que sobram eu consigo pagar trabalhando aqui tranquilamente. E eu consegui essa bolsa por causa das minhas habilidades no inglês e no francês, então eu passei em provas de proficiência que comprovaram o meu nível e eu consegui pedir essa bolsa. Meu irmão também foi uma exceção, ele conseguiu uma bolsa de 100% em uma universidade aqui no Canadá, então atualmente ele estuda 100% de graça. Mas, de novo, somos uma exceção. Fora eu e o meu irmão, eu acho que eu conheço umas 2 ou 3 pessoas que têm uma bolsa boa aqui no Canadá. E assim, isso aqui não é pra te desestimular. Se você quiser tentar uma bolsa no Canadá, cara, vai fundo, entendeu? Eu acho que assim, você super deveria. Mas é só pra não criar muita expectativa, sabe? Porque realmente eu conheço muita pouca gente que conseguiu. E eu não queria deixar vocês, tipo, tão ansiosos e animados justamente por causa daquilo que eu comentei lá atrás, né? Com as frustrações, porque pode causar uma frustraçãozinha, assim, por não ter. E eu conheço uma galera que tem, por exemplo, descontos em colleges, em universities, mas geralmente não são tão significativos assim. Então, assim, eu aconselho ter um bom planejamento financeiro aqui. E, assim, eu concordo demais que o Canadá tem que melhorar muito ainda nesse aspecto. Eu acho que o Canadá deveria ter muito mais bolsa de estudo. Mas, assim, mesmo que você venha para o Canadá para fazer um college ou uma university sem bolsa, né, pagando mais caro, eu ainda assim chamo isso de investimento, até porque no final você consegue a sua residência permanente, que é o seu pezinho fixo no Canadá. Então, é um processo de imigração que você paga caro, mas depois você, né, tem aí tudo que você tanto gostaria. Vamos começar a falar sobre o processo de application para a university no Canadá. O processo de aplicação para a University no Canadá é bem parecido com o processo para os Estados Unidos. Você também vai precisar do seu boletim escolar traduzido, cartas de recomendação, cartas de motivação, provas de proficiência e às vezes eles pedem mais documentos ainda. O meu caso, por exemplo, foi bem especial. Eu fazia 3 faculdades no Brasil e eu transferi para o Canadá. Aí, na época, eu enviei todos os meus boletins com minhas notas e tudo mais, e eles pediram uma carta explicando por que todos os meus boletins tinham as mesmas datas. E aí, eu tive que fazer uma carta simples, assim, no Word, explicando por que os meus boletins tinham as mesmas datas, né? Que era porque eu fazia 3 faculdades ao mesmo tempo no Brasil. Então, documentos como esses, assim, também podem ser pedidos na sua application. Já considera também que esse é um processo de aplicação longo e não pode ser feito de última hora, a não ser que você queira arriscar perder a sua vaga na universidade fora, ou passar muito perrengue. Sobre as provas de proficiência, cada universidade vai ter suas próprias exigências, mas considere que todas vão pedir mais ou menos o nível intermediário avançado ou avançado de inglês ou de francês, dependendo da província. E assim, eu nunca vi ninguém fazendo universidade no Canadá com inglês ou francês básico, assim, tipo iniciante, assim. Não, geralmente a galera realmente tem um nível intermediário avançado. Então leva isso em consideração no seu planejamento também, para fazer um curso, para começar a se preparar para as provas, sabe? No Canadá, você pode trabalhar enquanto estuda, mas nem sempre trabalhar fazendo universidade vai ser fácil, até porque a carga horária é bem intensa. A gente faz muita leitura, muita pesquisa, muito trabalho, a gente tem várias horas de aula por semana, então assim, o negócio aqui é outro nível. Para você aplicar para uma universidade dessas, basta você colocar o nome da universidade que você quer no Google, entrar no site oficial, ver os pré-requisitos e o modo de aplicação. Para as universidades que se encontram em Ontário, existe uma plataforma que permite que você faça aplicação para qualquer universidade em Ontário de maneira unificada. E a gente que é estudante internacional vai precisar usar essa plataforma aí, que chama OUAC. Mas, de novo, né, depende da universidade, do curso, do nível de estudos, então eu recomendo fortemente que você vá no site oficial para saber quais são as informações que você precisa realmente levar em conta na hora de aplicar. Não vou mentir que não existem tantas bolsas assim para universidade. No Canadá, eu sei que na universidade do meu irmão só tinham
uma bolsa para aluno internacional, que foi a que o meu irmão ganhou. Ele foi o único estudante internacional a ganhar essa bolsa 100%. Eu sei que na York University, que é uma outra universidade do Canadá, eles também têm uma bolsa 100%, se eu não me engano, ou é uma bolsa, tipo, muito, muito boa. Então você pode tentar aplicar para ela também. E tem outras universidades que têm possibilidades de bolsa. Por exemplo, a Universidade de Montreal. Ela dá uma bolsa bem boa. Ou a Universidade de Ottawa, que é onde eu estudo, ele dá uma bolsa para French Immersion, né, que são alunos de imersão francesa. Então, assim, tem algumas possibilidades, mas eu não vou mentir que não são tantas assim, sabe? É bem limitadinho. Mas caso você consiga ser aceito em uma universidade canadense, né, com bolsa ou sem, ao finalizar o seu programa, saiba que a média salarial de pessoas com graduação no Canadá, ou seja, com bachelors, é mais alta, assim, no mercado. Então, com certeza, esse é um ponto positivo. E um último detalhe que eu queria contar para vocês sobre University no Canadá é o seguinte: aluno nacional paga cerca de 20% do que um estudante internacional paga. Então, a galera que mora aqui, que tem a residência permanente, eles pagam muito menos. Então, caso você tenha esse sonho de fazer universidade, de ter um bacharelado no Canadá, uma opção muito boa também é você tentar imigrar antes de fazer faculdade, porque você vai poder entrar na faculdade pagando o mesmo que aluno local e sem precisar de bolsa de estudos. Fora que alunos nacionais têm a possibilidade de ganhar várias outras bolsas e ajudas financeiras que o governo oferece, que nós, como estudantes internacionais, não temos direito. Então, realmente, assim, é uma coisa a ser levada em conta também. Agora vamos passar para os colleges. Colleges são mais baratos do que as universities e também contribuem para a imigração do mesmo jeito. Como a carga de trabalhos escolares é menos intensa, é mais fácil de você conseguir trabalhar ao mesmo tempo que estuda em um college. Não é tão comum assim ver bolsas de estudos para colleges, mas ainda assim existem algumas. É importante você considerar que você vai ter que fazer uma boa reserva financeira para vir para o Canadá, uma vez que é preciso pagar custos de faculdade, custos de vida no Canadá durante um período de adaptação, né, até achar o seu emprego, comprovar fundos para o pedido de visto. Então, realmente, assim, existe uma série de fatores que vão necessitar de investimento da sua parte. Mas assim, gente, eu vou frisar na palavra investimento porque é o seguinte, é aquela ideia que eu já contei pra vocês. Quando você vem estudar no Canadá, você não vem só adquirir um diploma, ter uma experiência de estudos, mas muitas vezes você vem pra imigrar, para vir e ficar por aqui, criar uma vida por aqui. Então, mesmo que o investimento inicial pareça ser alto, ele ainda assim é um investimento muito válido, que muitos brasileiros estão aceitando, que estão fazendo agora nos últimos anos, até porque o retorno é muito bom. Você ser capaz de morar no Canadá, de ter uma residência permanente, para mais tarde pedir uma cidadania canadense, vai te abrir muita porta, não só para ajudas que o governo dá aqui no Canadá, né, as ajudas com tudo que você pensar, eles ajudam com tudo, mas também com muitas portas no exterior, que você acaba, né, tendo mais acesso. Então, assim, eu bato e rebato na tecla que o Canadá é um investimento. Mesmo que você tenha ali que fazer uma reserva financeira grande no início, eu garanto que vai valer a pena. E na pior das hipóteses, se você decidir não vir para o Canadá, se você não gostar do Canadá por algum motivo, ou se você não se adaptar, ainda assim vai ser uma experiência de vida muito válida mesmo. Vai te ensinar muito sobre você, sobre morar fora, sobre sonhos, sobre realidade, sobre tudo. Agora, só pra gente não fugir muito do assunto, vamos voltar aqui sobre como aplicar para college. Se você está considerando fazer um college aqui no Canadá, eu aconselharia você entrar em contato com pessoas especialistas nesse assunto. Às vezes, a escolha de um college errado pode fazer com que sua experiência aqui não seja tão boa. E realmente não é um risco que eu gostaria de passar. Então é por isso que eu julgo tão importante ter o acompanhamento de profissionais, né? Para que esse investimento que já não é pequeno não seja em vão. Então, caso vocês estejam buscando uma empresa que dê essa assessoria, que dê essas consultorias e essa ajuda para fazer inscrição em colleges, para escolher o melhor e tudo mais com base no seu plano Canadá, eu vou colocar links aqui na descrição que podem te ajudar.
Se você quiser ter acesso a mais conteúdos sobre Canadá, eu vou deixar a sugestão do meu Instagram, porque lá eu tô sempre postando coisas sobre Canadá. Então já me segue lá, né, pra você ter acesso a esses conteúdos diários. E como ainda tem muita oportunidade para comentar aqui, já vamos seguindo nossa listinha. Agora vamos passar para a próxima categoria, Work and Travel. Existem várias oportunidades por aí para quem quer fazer um Work and Travel. Já vou comentar 2 oportunidades que mais chamam a minha atenção, mas vamos começar pelo o que é esse programa. Vamos começar conhecendo essa categoria aqui de intercâmbio de viagem. O Work and Travel tem como ideia dar a chance para jovens de viajar para o exterior e, ao mesmo tempo, trabalhar legalmente para adquirir experiências. Existem vários programas em empresas privadas e até países que te dão visto de trabalho aberto para que você vá para lá procurar emprego. Vou explicar mais sobre isso agora. Visto, férias, trabalho. Sendo brasileiro, você pode aplicar para um visto chamado Visto de Férias Trabalho para países como França, Alemanha, Nova Zelândia. Embora esse visto tenha uma validade pequena, 1 ano geralmente, ele ainda assim abre portas para que você tenha experiências internacionais e ganhe em moeda local. Infelizmente, por sermos brasileiros, ficamos muito limitados quanto às parcerias com outros países. Por enquanto, temos direito a esse visto a pouquíssimos países e destinos famosos, por exemplo, o Canadá, oferecem essa oportunidade de visto para uma lista enorme de nacionalidades, mas o Brasil não aparece nela. Pelo menos não diretamente. O Nathan, por exemplo, recebeu um visto de 2 anos de trabalho aberto no Canadá. Então ele pode vir para cá, passar esse período aqui todinho trabalhando legalmente onde ele quiser, sem restrição. E é nessas horas que a gente sonha, né, em ter um passaporte europeu. Mas ainda assim, temos algumas oportunidades por aí, então vamos aproveitar, né? Vou confessar que nunca pedi um visto desses, mas eu considero sim no futuro fazer. Então vamos tomar de exemplo aqui hoje a França. Para pedir um visto desses daqui para a França, você tem que comprovar um valor equivalente a pelo menos 2.500 euros no banco, ter entre 18 e 30 anos, preparar uma carta de motivação, ter um seguro-saúde durante todo o tempo que você estiver em território francês, preparar o seu currículo e preencher uns formulários e etc, etc, etc. Para conferir todos os detalhes e pré-requisitos desse visto, você pode acessar o site da Embaixada Francesa. Inclusive, é por lá que você faz a solicitação desse visto. E minha dica é, aprenda francês antes de ir pra França. De todo o meu coração, gente. De novo, isso não é pra desestimular vocês. É porque esse aqui é o meu canal e eu sou bem franca. Eu não quero ficar criando ilusão em vocês. Eu não quero ficar dizendo, vai pro exterior sem falar o idioma. Cara, não faz isso. Tipo assim, a chance de dar errado é grande. Então, assim, não brinca com essa chance. E estudar francês aí pelo menos 1 ano, 6 meses antes de ir já vai te ajudar bastante. E assim, é incrivelmente difícil arranjar emprego na França se você não tem pelo menos um intermediário em francês. Eu já tive várias amigas que foram pra França, assim, achando que iam conseguir um emprego lá de boa, assim, só com inglês. E não foi o que rolou, elas tiveram que aprender francês na marra. E o problema de estudar, né, francês na marra é porque você acaba se prejudicando de várias maneiras. Primeiro que você não tem um tempo pra realmente se dedicar pra isso, porque você tá lá pra trabalhar. Então você quer realmente juntar dinheiro. Então quando você vê lá, né, que não vai conseguir arranjar um emprego sem um francês bom, você acaba perdendo o tempo de visto, que já é muito limitado, você só tem 1 aninho de visto, né? E isso acaba fazendo com que sua experiência na França não seja tão proveitosa assim, né? Que você não consiga aproveitar o máximo da França. Então, assim, para aumentar suas chances de conseguir um emprego na França e aumentar as chances de ter uma boa experiência morando lá, coloque na cabeça que tem que estudar francês. E só pra fazer uma propaganda estilo Jequiti aqui bem rapidinho, eu, o Léo e o Vini, que são os meninos da Polidot, são 2 poliglotas, a gente tem um curso chamado Do Zero à Proficiência, que é um curso que ensina inglês e francês do zero até você passar nas provas de proficiência. Então, caso você esteja procurando um curso de francês e de inglês confiável, que tem uma atmosfera boa, que tem bons conteúdos gravados, que tem interação, que seja ativo, assim, que não pareça só um curso online, sabe? Que você tem que entrar lá, estudar aquelas aulas e cansativo e você não tem contato com ninguém. Cara, não é essa a vibe do meu curso. Tipo, no meu curso tem clube de conversação, tem tudo que você precisa. Então, se você estiver procurando um curso de inglês e de francês, eu vou deixar a sugestão desse aqui.
Então, gente, está aqui uma sugestão de ótimo plano para 2023, aprender francês e aplicar para esse visto aqui, para ir para a França e trabalhar e ganhar em euro e viajar bem muito e conhecer a Europa. Então, eu vou deixar essa minha sugestão aqui. Um outro exemplo de programa de férias-trabalho que é muito conhecido no Brasil é o intercâmbio da Disney. Quando eu era mais nova, eu era muito interessada por esse programa e eu acredito que você pode ficar também. Nesse intercâmbio, você mora durante 2 ou 3 meses na Disney, enquanto você trabalha nos parques de lá, em diferentes funções. Você é pago no mínimo $14 por hora trabalhada e, além disso, você tem vários benefícios, como ingressos para os parques, descontos nas lojas. Esse intercâmbio também tem alguns pré-requisitos, como, por exemplo, você tem que ser maior de 18 anos, tem que falar inglês fluente, estar cursando um bacharelado em uma universidade aceita no Brasil e não estar no primeiro semestre. Tem outros pré-requisitos também, mas esses daqui são os principais. Pelas minhas pesquisas, o processo seletivo é dividido em 2 etapas e acontecem em inglês em algumas cidades do Brasil. Existe uma época específica no ano na qual você pode aplicar e você pode ver todos os detalhes desse intercâmbio pelo site oficial. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links, mas eu aconselho vocês a fazerem as suas próprias pesquisas pelo YouTube e pelo Google. Sobre os custos que você vai ter nesse intercâmbio. Você tem alguns gastos de cara, como a emissão do passaporte, caso você ainda não tenha, a solicitação do visto americano, eu acho que é o J1. Também vai ter que pagar o transporte para a cidade onde está acontecendo as entrevistas, caso você não more nessas cidades. E também vai ter que pagar algumas traduções de documentos aí e por aí vai. Pelo que eu vi, do momento que você começa o processo seletivo até você realmente chegar na Disney, né, e voltar depois, você vai gastar aí o equivalente a 7 ou 8 mil reais para participar desse intercâmbio. Embora ele seja muito concorrido, vale a pena tentar, até porque a Disney é a maior empresa de entretenimento no mundo e ter ela no seu currículo é de muito valor. Na minha opinião, acho muitíssimo válido fazer esse intercâmbio aqui, porque além de você ter experiência de trabalhar fora, você também vai melhorar o seu inglês e você vai ter experiências únicas. Fora o Work and Holiday Visa e o intercâmbio da Disney, existem vários outros programas de Work and Travel, por exemplo, o de Au Pair. Mas assim, existem tantos que se eu fosse entrar em detalhe de cada um, esse vídeo não ia acabar mais nunca. Então já vamos pro próximo capítulo. Agora a próxima oportunidade no exterior, que são os intercâmbios acadêmicos. Os intercâmbios acadêmicos são uma ótima opção para aqueles que estão cursando uma graduação ou pós. A maioria das universidades tem parcerias com universidades estrangeiras, o que possibilita que você curse um semestre ou 2 no exterior. Eu já tive alunas no meu curso do Zero à Proficiência que passaram nessas provas de proficiência, né, de francês e de inglês para fazer um intercâmbio aí para a França ou para a Europa. E com certeza essa foi uma das melhores decisões da vida delas. O intercâmbio acadêmico é uma ótima opção porque te permite passar um tempo no exterior e não prejudica as datas da sua formatura, já que as matérias que você vai fazer na universidade no exterior vão contar para o seu diploma. Para você encontrar essas oportunidades, você precisa entrar em contato com a sua universidade e ver o que eles estão oferecendo. Às vezes, o que você pode fazer também é entrar no site da universidade no exterior para onde você gostaria de ir e ver se eles têm algumas opções legais. Por exemplo, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, possui um programa chamado Harvard Visiting Undergraduate Students, que te permite passar um tempo estudando na universidade e ter acesso a todos os recursos que um estudante de Harvard tem. Obviamente que você vai sim precisar de ter um inglês muito bom para ir para lá, vai precisar passar nessas provas de proficiência e pedir o visto e tudo mais. Mas com certeza essa experiência vale a pena, né? Eu conheço pessoas que já foram aceitas para participar desse programa, então eu te aconselharia a tentar também, se essa for a sua vontade. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam explorar um pouco mais sobre esse programa, mas eu já vou logo adiantando que ele não tem bolsa e se você for aceito, você vai ter que bancar todos os gastos. E lembrando, não é só em Harvard que tem esses programas, você pode buscar nomes de faculdades no mundo inteiro e procurar no site deles se eles oferecem algo desse tipo. Você ficaria surpreso com a quantidade de opções que tem. E para todos eles, você só vai precisar saber falar o idioma estrangeiro em nível avançado e preencher os pré-requisitos da vaga. Eu sei que ainda assim falar inglês fluentemente ainda é um pouco complicado, mas não deixe que esse idioma seja a única coisa que vai te impedir de ter uma experiência muito massa que nem essa.
Infelizmente, alguns desses intercâmbios acadêmicos podem custar bem caro, então é muito importante que você tenha um planejamento financeiro bem bonitinho, que nem eu ensinei no vídeo passado, porque senão esse sonho aqui acaba ficando um pouco distante, sabe? Porém, existem sim várias bolsas de estudo para intercâmbio acadêmico. Por exemplo, eu sei que o Banco Santander, ele disponibiliza várias bolsas para quem quer passar um semestre fora do Brasil. Existem várias opções mesmo de bolsa do Santander, mas a que eu mais estou familiarizada é a bolsa do Ibero-Americanas. Para mais informações, eu vou pedir que vocês façam uma boa pesquisa no Google. É só entrar nesses sites que eu mostrei aqui, procurar todas as bolsas, as oportunidades, os pré-requisitos, e eu espero que dê tudo certo para você. Passando para a nossa próxima oportunidade, os intercâmbios voluntários. Os intercâmbios voluntários funcionam mais ou menos da seguinte maneira. Você escolhe um país para ter uma experiência de morar fora e geralmente você troca sua mão de obra por hospedagem e alimentação. Você pode fazer esse tipo de intercâmbio para basicamente qualquer lugar do mundo e você pode trabalhar com as mais variadas coisas, como por exemplo dar aula de idiomas, ajudar na manutenção de hostels. A duração desse intercâmbio pode variar de algumas semanas até anos, isso vai depender do que você quer. O ponto positivo desse intercâmbio é que ele acaba sendo mais barato, já que você ganha hospedagem e muitas vezes alimentação e outros benefícios. E reduzir esses gastos já representa uma grande parte do investimento de um intercâmbio. Um outro ponto também positivo é que você vai treinar o seu idioma com diferentes pessoas de maneira bem prática, então eu acho essa oportunidade bem legal. Os pontos negativos desse intercâmbio são: você vai trabalhar sem ganhar nada e por isso vai ter que juntar um dinheiro legal antes de viajar para poder se bancar no exterior com outros gastos, como por exemplo, alimentações que não são inclusas, passeios, compras de objetos pessoais e até de higiene. Então assim, é sempre bom ter um valor, disponível para quando você precisar você poder usar. Um outro ponto que eu considero negativo também é porque é um intercâmbio onde você não vai poder aproveitar 100% da cidade ou do país que você tá, já que você vai ter que trabalhar um número X de horas por semana. E ter esse compromisso de trabalhar todos os dias acaba te impedindo de fazer viagens mais longas pelo país. Enfim, acaba reduzindo um pouco a sua liberdade aí de ir e vir. Então é legal você planejar bem seu itinerário antes de pegar o voo. E para finalizar, esse tipo de experiência geralmente não conta para a imigração. Por exemplo, se você quiser imigrar para o Canadá, esse tipo de intercâmbio não é estratégico. Esse trabalho voluntário não vai contar como experiência de trabalho canadense para quando você quiser aplicar para sua PR. Isso através de programas como o Canadian Experience Class, por exemplo. Então, minha dica é, se você estiver buscando um intercâmbio acessível, se você não tem planos de fazer uma carreira acadêmica, ou se você não estiver buscando por imigração, essa opção aqui é muito boa. Mas caso você tenha em mente seguir carreira acadêmica ou buscar por uma imigração, existem outros programas que são muito mais estratégicos. Por exemplo, o intercâmbio acadêmico ou os colleges. Provavelmente, o intercâmbio acadêmico e os colleges vão custar mais caro, mas assim, o retorno do investimento também é muito mais significativo. Ainda assim, eu acho esse programa muito válido. Eu mesma já pensei em fazer intercâmbio voluntário, mas como agora meus objetivos e minhas metas já estão bem definidas, então realmente pode ser que não role, mas, nunca diga nunca. Agora passando para os microprogramas. Eu chamo de microprogramas para ser mais claro, mas esses programas podem ter vários nomes diferentes. Eles consistem em um programa curto, geralmente em alguma university, sobre algum assunto específico, por exemplo, inglês com propósitos acadêmicos, business English, liderança. Esses dias eu fui aprovada em um programa no Space Center Houston, onde fica localizada uma das bases da NASA. O programa no qual eu fui aprovada é um de treinamento de lideranças, que é bem legal. E eu já falei mais sobre ele no meu Instagram. Então, se você não ficou sabendo da novidade, é só ir lá para ver o vídeo completo. Mas assim, não existe só esse. Basicamente, toda universidade e grandes empresas oferecem pequenos programas de ensino como esse, que duram entre 2 até 4 meses. O mais legal de fazer um programa desses aqui é que você pode adicionar no currículo depois, o que traz um grande diferencial na hora de uma entrevista de emprego. Além da super experiência que você vai ter morando e estudando fora, com grandes líderes de mercado. Por exemplo, Stanford, que é uma das maiores universidades do mundo, oferece cursos de verão
com vários temas diferentes, como, por exemplo, oratória, técnicas de estudo. E para descobrir esses programas, eu indico vocês irem no Google, colocarem o nome de uma empresa ou de alguma universidade que vocês gostam, que vocês gostariam de ter uma experiência nela, e depois adicionar o termo Summer Program, que são programas que acontecem geralmente entre maio e setembro, que é o verão na América do Norte. Vocês também podem buscar pelo termo Learning Programs ou Education Programs. Qualquer termo que remeta à ideia de um curso rápido, de um programa de aprendizado. Foi basicamente assim que eu encontrei o curso na NASA que eu fui aceita, e existem centenas de milhares de oportunidades aí por fora, então eu aconselho de verdade que vocês tirem um tempinho para fazer pesquisas no Google para encontrar essas oportunidades e poder aplicar para elas. Bem, a parte negativa desses programas é que a maioria vai custar um preço e, além disso, você vai ter que bancar as passagens aéreas, hospedagem, alimentação. Basicamente, você vai ter que cuidar de todos os seus gastos. Mas, para que o planejamento financeiro não seja um problema, eu aconselho seguir aquele plano que eu ensinei na aula passada de como estruturar um bom planejamento financeiro. E o último de todos é o nosso queridíssimo Summer Internship. Não vou mentir que esse daqui é um dos meus favoritos da lista, já que você vai passar um tempo fora, vai ter experiência de trabalho no exterior e vai rechear o seu currículo para futuras oportunidades internacionais. Esses Summer Internships são programas que acontecem geralmente entre maio e setembro. Eles estão disponíveis em todo lugar do mundo e grandes empresas como Facebook, Paramount contratam nessa modalidade. Para concorrer a uma dessas vagas é importante que você tenha, sim, um nível bem legal de fluência nos idiomas, até porque todas as entrevistas vão ser no idioma estrangeiro, seus currículos, suas cartas de motivação, tudo vai estar no idioma estrangeiro. Para aplicar para essas vagas, os principais sites de vagas de trabalho são LinkedIn, Indeed ou o próprio site da empresa onde você quer trabalhar. Existem muitos estágios que são remunerados e muitos que não são, então já se prepara aí para a ideia que talvez você não ganhe por isso. Grandes organizações internacionais também contratam estudantes do mundo inteiro, inclusive do Brasil, para fazer esses estágios aqui, como por exemplo a ONU. No próprio site da ONU você consegue buscar quais são as vagas que eles estão oferecendo. A dica que eu te dou aqui é: entre em contato com pessoas que já fizeram estágios no exterior para saber mais ou menos como que é a experiência e também se prepare ao máximo para as entrevistas de emprego. Crie um currículo no modelo do país para o qual você está aplicando e garanta que todos os seus documentos e tudo está bem certinho. E depois disso é só aplicar e cruzar os dedos para que isso tudo dê certo. E chegamos ao fim do nosso aulão, né, galera? Eu demorei muito tempo para produzir esse conteúdo aqui tão completo desse jeito que não tem lugar nenhum da internet. Quer dizer, pode até ter, em curso, em mentoria paga, mas gratuito? Tem não, viu? Então, como uma forma de estímulo até pra mim mesmo, pra eu continuar produzindo conteúdos tão ricos, tão completos e de forma gratuita assim, eu vou colocar uma meta. Se esse vídeo bater 20 mil visualizações, que eu acho que ele merece, eu vou fazer uma mega live no Instagram e aqui no YouTube tirando todas as dúvidas que sobraram desse vídeo aqui. Então, caso você tenha uma dúvida sobre aplicar no Canadá, sobre aplicar para alguma universidade específica, sobre intercâmbio acadêmico, sobre bolsa ou sobre qualquer outro assunto, até idiomas e tudo mais, você vai poder participar da live e tirar elas ao vivo. Então, eu já vou ali bater um papo contigo, responder. Claro que eu vou fazer o possível para responder todo mundo, mas eu vou contar com a sua ajuda para que esse vídeo bata as 20 mil visualizações. Então já não perde tempo, dá um like nesse vídeo, compartilha com a galera e já te espero no episódio 4 do projeto O Melhor Ano da Minha Vida. Tchau, tchau!